Gente, vamos abrir aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 43 a 49. Lucas, capítulo 6, versos 43 a 49. Lucas, registrando uma palavra de Jesus, ele está nos dando 3 visões distintas nesse texto que a gente vai ler. E vocês depois vão ver que através destas 3 visões, ele nos enquadra, direto ou indiretamente, em cada uma delas. E faz isso para nos trazer uma palavra de inspiração, de conforto, de exortação, de orientação, de modo que vocês vão sair daqui hoje tendo tido uma experiência com Deus de modo muito especial, porque eu acredito que Ele vai falar a cada coração aqui nesta noite, como já tem falado. Então vamos ver lá, não há árvore boa que dê mau fruto. Você acredita que uma árvore boa dê um mau fruto? Acredita? A árvore boa dá um bom fruto. Nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Também você concorda que há aí uma definição clara. A árvore boa dá bom fruto. A árvore má dá um fruto mau. Mas vai adiante um pouco, veja lá. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, como é que você conhece uma árvore? Certamente pela sua produção, pelo que ela produz. E ela, na verdade, produz o fruto. E pelo fruto, a gente conhece a árvore. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem se colhe uvas de abrolhos. Então, cada árvore produz segundo a sua espécie. Então, figueira produz figo, videira produz uva, e assim árvores boas produzem frutos bons e árvores más produzem frutos maus. O fato é que cada árvore tem sua identidade e tem a sua frutificação. Em segundo lugar, disse o Senhor Jesus, e o Lucas registrou: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Então, assim como tem árvore boa que produz fruto bom, assim tem homem bom que do seu tesouro tira o bem. E assim tem o homem mau que do seu tesouro tira o mal. E uma das maneiras de identificar, se na árvore nós identificamos pelo fruto, aqui identificamos pelo que a boca fala. Porque o que a boca fala, ela fala do que está cheio o nosso coração. Tá bom? Então, a nossa fala, de certo modo, revela o que está dentro do nosso coração. De todo modo, a nossa fala é uma autorrevelação de cada um de nós. Imagine que você conte uma mentira. Aquela mentira está falando da realidade do seu coração. Imagine que você fale uma verdade. Aquela palavra está revelando alguma coisa do seu coração, da qualidade de pessoa que você é. Ou é uma pessoa verdadeira, ou é uma pessoa mentirosa. Então a boca fala aquilo de que o coração está cheio. E a terceira visão: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aí vem a terceira visão, quer ver? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Então todo que vem a mim, ouve a minha palavra e pratica, eu vou dizer a quem ele se assemelha. Então veja só o que Jesus diz. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Agora veja o contraponto. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou,
e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então nós temos 3 modelos aí. Um é a representação das nossas vidas como se fossem árvores, que produzem frutos bons ou frutos maus, segundo a identidade de cada uma. Depois nós temos a ideia do nosso coração, que a nossa boca fala aquilo de que o coração está cheio. Por isso que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então, primeira visão, a árvore e seus frutos. Segunda visão, o coração do homem e seu tesouro. E terceira visão, a construção da vida. Ouvir e praticar, construir sobre a rocha ou construir sobre a areia. Está claro aí o esboço do negócio? Está, né? Então vamos ver aqui, olha só. O homem bom é semelhante àquele homem do Salmo 1. Por gentileza, Marta, pode colocar o Salmo 1 aí, por favor? O Salmo 1, o primeiro Salmo da Bíblia. Só para vocês terem uma ideia do homem bom. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, este é o homem bem-aventurado, feliz, sábio. Veja a sequência do Salmo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite, ou seja, continuamente está meditando na lei do Senhor. Por isso que ele é feliz e por isso que o seu prazer está nas coisas do Senhor. Ele é como árvore, olha agora a comparação, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então este é o homem bom. Do seu tesouro ele vai tirar coisas boas, do seu tesouro ele vai tirar coisas que vão demonstrar a sua identidade. Então ele não se detém no caminho da impiedade, mas ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. Ele produz e ele traz o resultado como frutos demonstrados, resultantes da sua vida. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mais um passo. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento espalha ou dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justificados por Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você vê que existe aí, da parte da palavra de Deus, uma seleção de árvores boas que produzem frutos bons e árvores más que produzem frutos maus. O Salmo 1 mostra que a árvore boa é aquele homem bem-aventurado, plantado junto aos ribeiros das águas, cuja fidelidade é evidente e a sua vida é uma vida produtiva e abençoada. E também faz a menção daquele que é como um ímpio, que na sua impiedade se distancia do propósito de Deus, e a sua identidade não tem nada a ver com a identidade daquele que é árvore que produz o fruto bom. Então, impiedade produz o fruto da impiedade, da ausência da piedade, da maldade, né? Então, nesse primeiro momento, essa comparação da nossa vida com uma árvore. E aí eu pergunto a você, se você fosse chamado agora a fazer uma autoavaliação, uma avaliação do seu interior, uma avaliação do seu coração, se você fosse chamado agora a avaliar qual é a sua identidade comparada a uma destas árvores, você seria uma árvore frutífera, frondosa, produzindo fruto, cuja vida, cuja existência, cujo fruto representasse uma dádiva de Deus,
ou você seria uma árvore cuja frutificação seria o fruto da impiedade ou das coisas que contrariam a presença do Deus Altíssimo na sua vida. Então é uma passagem da Bíblia para a nossa reflexão, para a gente avaliar a frutificação da nossa identidade. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Vamos dizer, cada um reproduz segundo a sua identidade. Qual é a sua identidade? E, decorrente disso, qual é o fruto que você tem apresentado no seu cotidiano? Isso ajuda a definir qual é a nossa posição em relação à palavra de Deus. Isso ajuda a definir qual é a nossa posição em relação a Deus. Isso ajuda a definir qual é a nossa posição em relação à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã, à nossa vida aqui administrada, liderada e dirigida pelo Espírito Santo. Pode ser que ela seja uma vida plena em Deus, pode ser que ela seja uma vida que ainda precisa de viver alguns pontos de melhoria para chegar ao padrão, à estatura do varão perfeito, aquele varão segundo o coração de Deus. Não quer dizer que não tenhamos pecados, que sejamos perfeitos. Não, mas temos que ter uma identidade a partir da qual a gente frutifique. Então, se eu tenho uma identidade de ser uma árvore boa, que produz frutos bons, então que o resultado da minha vida, no dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha identidade com as pessoas, possa manifestar esse fruto, proveniente dessa identidade de uma árvore boa, segundo a avaliação do Senhor. Mas se na minha vida eu tenho produzido alguma coisa que faz com que as pessoas ao meu redor sejam maltratadas ou magoadas, ou prejudicadas, ou de alguma maneira sejam alcançadas pela minha vida e não produzem a alegria e a bem-aventurada do Salmo número 1, então eu preciso rever a frutificação da minha vida e a qualidade de vida que eu tenho e ao ter impacto a vida dos outros, para o bem ou para o mal. Então, se você é um cristão, entenda que a sua vida deve ser sempre como uma árvore, plantada junto aos ribeiros das águas, que na estação própria frutifica, cujo fruto glorifica a Deus e abençoa os seus irmãos. Então, esse primeiro momento é para refletir que tipo de árvore você seria se fosse comparado a uma árvore ou se fosse comparada a uma árvore. Qual seria a frutificação da sua vida? E de que maneira esse fruto impactaria a vida das pessoas na sua área de influência? Se para o bem, se para o mal, e aí a definição vai ser de cada um de nós. A segunda imagem, por exemplo. Então, o homem bom, do tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do tesouro do seu coração, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Assim como a árvore boa produz o fruto bom, a árvore má produz o fruto mau. Assim como o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então, como que nós podemos entender isso? Eu separei aqui alguns textos bíblicos que eu queria compartilhar com você. Veja aí, Jeremias 17, de 9 a 11, Martinho, para nós. Jeremias 17, de 9 a 11. Vocês vão ver qual é a origem do coração cujo tesouro é mau. Enganoso é o coração. Preste atenção nessa passagem de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então está dizendo que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então esta é uma visão do profeta Jeremias. O coração é enganoso, o coração é corrupto, o coração é mau. Então, olhando para dentro de você, você enxerga esse coração aí dentro?
um coração que é corrupto, um coração que é enganoso, um coração que não é confiável, que está aí dentro do seu peito. Agora eu queria que a gente passasse para o verso seguinte, 9, vamos ver o próximo, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor diz que Ele sonda os nossos corações e Ele vai dar o fruto correspondente ao tipo de coração que a gente tem. Então, segundo o proceder de cada um, então aparece o fruto das suas ações. Então, a Bíblia diz que o coração é enganoso, que o coração é corrupto. E o Senhor diz que sonda os corações, prova os pensamentos, e para dar a cada um segundo o seu proceder, ou seja, segundo o seu comportar-se, segundo o fruto das suas ações. Então, isso é uma visão do coração como um coração enganoso, como um coração duvidoso. Então, o homem mau, do seu mau coração, do seu mau tesouro, do seu mau tesouro, do mau tesouro do seu coração, tira ali as suas ações e as suas atitudes, porque do coração procedem as saídas da vida. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se você vai ter um coração como esse, a sua boca vai revelar isso que está dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que existe esse tipo de coração, né? Mas veja só, veja só o livro de Tiago, 4, de 1 a 10, só para você ter mais uma ideia. Tiago, de 1 a 10, 4, de 1 a 10. Tiago, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa... De onde é que surgem os conflitos, as contendas, os desentendimentos, as guerras, as calúnias, as fofocas, as dificuldades? De onde é que nasce isso? Isso nasce de um coração cujo conteúdo é maligno, é maldoso, é corrupto, é enganoso. Não é um coração segundo o coração de Deus. É um coração segundo a vossa carne. Então você vai olhar para este coração e vai pensar assim, será se alguma coisa dessa natureza está dentro da minha caixa torácica, aqui dentro do meu peito, dentro da minha mente, dentro do meu coração? Porque ele fala de coração, fala de pensamentos. Olha só, vamos para frente um pouquinho mais, vai aí, caminha um pouquinho. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Olha o que o Senhor está falando sobre esse tipo de coração. E pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres, ou nos vossos desvios de conduta, como diz o original, né? Nos vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, da mundanidade, da carnalidade do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, olha a natureza desse coração, o conteúdo desse coração, a formação da identidade desse coração. Então, um coração como esse nunca deveria estar dentro da vida de um crente. Nunca deveria ser a realidade de um crente. Não é verdade? De um cristão. Então, veja, vai um pouco mais adiante aí, nós vamos caminhar. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ele está dizendo, às vezes o Espírito não está querendo o nosso coração por ciúme, ou por inveja, ou por contenda com o mundo. Ele está querendo o nosso coração por outras razões que vou lhes mostrar adiante. Vai para frente. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos prepotentes, aos arrogantes, que acham que têm o coração que têm e que por essa razão são melhores do que os outros e são assim mesmo. É como aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim,
eu vou morrer assim, eu sou sempre assim, e me sinto bem assim, e pronto, quem quiser me aceitar que aceite, quem não quiser que não aceite. Mas o coração está ali produzindo um fruto da arrogância, da soberba, da prepotência. Mas Deus não aceita esse coração, porém dá graça aos humildes. Então está falando que a humildade se contrapõe a esta arrogância. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem aí uma dupla situação para a gente considerar. Então significa resistir ao diabo que faz o coração ser cheio desse conteúdo carnal, ou então se submeta a Deus, e ele fará o seu coração ser cheio do fruto do Espírito, e assim o resultado do coração cheio das coisas carnais vão produzir frutos que vão influenciar as pessoas da sua área de convivência, da sua área de influência. Assim como o fruto do Espírito pleno no seu coração vai influenciar as pessoas dentro da sua área de influência. Então, que tipo de influencer você quer ser? Aquele que enche o mundo com a graça de Deus e o fruto do Espírito, ou aquele que replica a obra da carnalidade deste mundo e amplia isso com a sua prática e com a sua posição e com a sua contribuição para esse conteúdo? Ou para aquele outro conteúdo. Então pronto, vamos mais um passozinho. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Então o que está dizendo Tiago? Você pode ter um coração daquela natureza ou daquela forma, ou com aquele conteúdo, mas você não precisa ficar com o coração sujo ou com o coração comprometido daquela maneira, porque chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você pode ter um momento de lucidez e dizer: eu não quero esse coração dentro do meu peito, eu não quero esse tesouro mal dentro da minha vida, eu não quero tirar desse tesouro mal a minha prática e o meu comportamento e as minhas atitudes, mas eu quero chegar-me a Deus, quero que Ele possa tocar a minha vida. Então diz a Bíblia: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Significa uma ação de aproximação. Eu me aproximo do Senhor, o Senhor se aproxima de mim. Ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Ou seja, é uma atitude de mudar o conteúdo do coração. Tem que mudar aquilo que está dentro do coração, formando um mau tesouro, substituindo isso pela ação de Deus, a fim de limpar as mãos, limpar o coração, limpar o conteúdo. É então fazer uma transformação no conteúdo do seu coração. Continue um pouquinho. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então o que o escritor está dizendo? Não fique tão empolgado por você ter um coração. Chore, lamente, sinta a aflição de ver que o conteúdo da sua vida está totalmente divorciado do propósito de Deus. E então converta-se a sua arrogância, a sua prepotência, a sua percepção de si mesmo como algo valorizado demais, e perceba que o que Deus pretende construir no seu coração é algo diferente daquilo que maltrata e magoa as pessoas, por algo que constrói, edifica e abençoa as pessoas. Veja o verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então ele está dizendo assim: pega esse conteúdo que é mal, que faz parte do mau tesouro, que compõe o mau tesouro do coração, abandona isso, entregue isso ao Senhor, aproxime-se do Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, Deus se propõe a fazer um transplante de coração, de conteúdo do coração. Ele se propõe a transformar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem
e devemos nos vestir do novo homem. Então tem uma maneira de você se despir desse conteúdo e se vestir de um novo conteúdo. E isso é uma obra de Deus na sua vida, é uma obra de Deus no seu coração. Então, vamos ver mais uma parte agora. De onde é que vem o coração bom, o conteúdo bom? Aí eu vou pedir a você que veja Tiago 1, 17 e 18. Veja aí, Tiago 1, 17 e 18. Então, se por um lado o coração é enganoso e é corrupto, por outro lado, diz a Bíblia, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, existe um conteúdo que desce do céu, existe um conteúdo que desce diretamente das mãos de Deus, e olha o que acontece no verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então Deus nos gerou pela sua palavra, para que nós pudéssemos ter um conteúdo identificado com o seu propósito, com o seu coração. Então a Bíblia fala de dois conteúdos, um conteúdo mau, que ele chama de tesouro mau, de onde eu tiro o resultado para produzir o mal. E um conteúdo bom, de onde eu tiro o conteúdo para produzir um resultado bom. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que premissas das suas, ou seja, o que Ele queria realizar, que Ele realizasse em nós e através de nós. Agora eu gostaria que você colocasse aí, Tiago 1, de 19 a 27. O mesmo Tiago vai nos ajudar. 19, de 1 a 27. Tiago 1, de 19 a 27. Muito bem. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, seja pronto para ouvir, para entender. Sabeis estas... porque aí... Pronto, passe o próximo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mesmo que você fique chateado, mesmo que você fique aborrecido, mesmo que você fique revoltado por esta palavra e ela possa produzir ira ou raiva em você, isso não tem nada a ver com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é produzida pela raiva humana, pela revolta humana, pela rebeldia humana. A justiça de Deus é produzida pela graça de Deus e pelo poder de Deus e pela obra do Espírito Santo procedente de Deus. Veja o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza, olha só. Então o que o escritor bíblico está nos dizendo? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha o coração mau, olha o coração comprometido com conteúdo ruim. Você tem que se despojar desta impureza, sair do acúmulo da maldade e acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que dizer assim, ó, o meu coração não está adequado ao propósito de Deus. O conteúdo do meu coração diverge da palavra de Deus. O conteúdo do meu coração me distancia dos caminhos do Senhor. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me despojar desse conteúdo e adotar um novo conteúdo. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Veja o passo seguinte. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se o meu conteúdo é mau, o meu tesouro é comprometido, então eu me engano a mim mesmo. À luz da palavra de Deus, eu estou enganado a respeito do conteúdo da vida que eu deveria levar para ser um homem bem-sucedido. Então, se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ser efetivamente feliz, se eu quero ser uma pessoa realizada do ponto de vista do propósito de Deus, eu tenho que entender
que eu tenho que substituir o conteúdo do meu coração por um conteúdo biblicamente aprovado por Deus para o meu coração. Isso é uma ação inteligente, é uma ação de compreensão, de entendimento. Então veja só, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Não adianta você ser ouvinte da palavra, se você não é praticante da palavra. Não adianta, tanto que na terceira imagem, Jesus vai dizer, quem constrói sobre a areia não tem nenhuma segurança, porque construiu sem a prática. E a mesma coisa aqui, se você é ouvinte da palavra, mas não é praticante da palavra, o seu coração pode estar cheio daquela corrupção de que falou o autor sagrado lá atrás. Mas se eu sou ouvinte da palavra, e a palavra é como uma espada penetrante, que vai até o interior da minha alma, e tira de dentro para fora as intenções do meu coração, então a palavra revela quem eu sou, na intimidade do meu coração. E se eu identifico lá dentro do meu coração, alguma coisa que possa ser considerado um mau tesouro, naquele momento eu decido substituir aquele conteúdo por um conteúdo da palavra, fazendo que a palavra se torne viva e eficaz dentro da minha vida, a fim de que ela possa ocupar o meu coração, tirando de dentro dele aquela visão corrupta do coração carnal e colocando um coração segundo o coração de Deus. Isso faz da minha vida uma vida transformada. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso que a mente entenda o propósito de Deus, avalie o propósito de Deus e depois avalie o velho coração e diga, esse coração tem que ser substituído por este outro conteúdo, porque o conteúdo que vem do Senhor é que vai predominar no nosso coração e isso vai predominar nas nossas ações. A nossa boca vai falar aquilo de que está cheio o nosso coração. Se eu encher o meu coração com o conteúdo da palavra, com o conteúdo divino, minha boca vai revelar o quê? O conteúdo da palavra, o conteúdo divino. Mas se o meu coração está cheio da mundanidade do mundo, então, se não há lugar para a liderança do Espírito Santo, então o que a minha boca vai falar é esse conteúdo. E então esse conteúdo que é a obra da carne está lá em Gálatas, e você vai ver que é contenda, porfia, perda de domínio próprio, confusão, briga, alteração de comportamento, e aí vai uma série de manifestações da obra da carne, que é o conteúdo de um coração distante do propósito e do ideal de Deus, Vai lá próximo. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua paz. Então, está dizendo que nós temos um problema. Às vezes nós até podemos olhar no espelho e ter uma ideia de nós mesmos, mas logo que a gente sai da frente do espelho, esquece. Então tem gente que às vezes tem um relance de que alguma coisa precisa mudar na sua vida, alguma coisa precisa mudar no seu coração, alguma coisa precisa ser retirada dali, porque não é coisa de Deus. Está ocupando a sua vida, mas não é coisa de Deus. Está ocupando o seu pensamento, mas não é coisa de Deus. Está ocupando o seu sentimento, mas não é procedente de Deus. Então, você olhou no espelho e disse, isso precisa sair da minha vida. Mas saiu da frente do espelho, 5 minutos depois, esqueceu. E continua exatamente do mesmo jeito que era, quando tinha naquele momento a oportunidade de fazer uma transformação de vida, deixando aquele conteúdo e adotando um novo conteúdo. Deixe no altar do Senhor o conteúdo velho. Mas eu tive um problema na minha infância. Deixe no altar do Senhor o problema. O Senhor nem conhece a minha vida, mas deixe no altar do Senhor o que você acha que tem que ser tirado da sua vida, para libertar a sua vida, a fim de que o Senhor possa plantar dentro de você uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para que haja novidade de vida, é preciso que a velha vida seja suplantada. É preciso que a velha vida seja superada.
Por isso que a Bíblia manda a gente desvestir-se do velho homem e vestir-se do novo homem, para que a gente tenha a possibilidade de um novo começo. Por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Porque quem está em Cristo é nova criatura, é por isso. É porque nasce das coisas de Deus e abandona as coisas mundanas e carnais. Não quero dizer que nós estamos falando que todo mundo é um pecador inveterado, não é isso. Mas às vezes a vida está tão cheia das coisas deste mundo, das coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que não sobra espaço para as coisas de Deus. Não sobra espaço para as coisas espirituais. Assim, nós podemos até teoricamente não ter nenhum pecado grosseiro, mas nosso coração está cheio daquele conteúdo que não tem nada a ver com a glória de Deus. Então temos que ter a sabedoria para encontrar dentro do nosso coração o que deve predominar. E isso deve ser a palavra do Senhor, a operação do Espírito do Senhor, e tudo quanto fizermos, havemos de fazer para a glória de Deus. Foi o que Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a realizar. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele quer encontrar um espaço no seu coração para realizar esse propósito. Porque esse propósito, ele é bom, perfeito e agradável, como diz na Bíblia. Então, quando Ele produzir isso em você, você surpreendentemente vai ver o que é bom, vai sentir a benignidade, você vai ver o que é bom, que é perfeito, você vai ter uma sensação de aperfeiçoamento da sua vida, e você vai sentir algo de alegria, algo de agradável, e vai ser um conjunto que vai fazer de você uma pessoa que se percebeu, experimentando uma qualidade de vida que até então você não conhecia, nem sabia que existia, porque o seu coração não tinha tido a bênção de receber o conteúdo divino que vai lhe fazer perfeito, agradável, bom, né, alegre, e assim sucessivamente, que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, fé, temperança, domínio próprio, né, confiança, e coisas semelhantes a essa. Deixa eu completar então aqui agora, tem mais um versículo lá, Marta? Fomos até o 27? Não, está no 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aquele indivíduo que considera a palavra de Deus, considera a proposta de Deus e adota na sua vida a proposta de Deus, será bem-aventurado no que realizar. Aí, bem-aventurado quer dizer feliz, realizado como pessoa. Então, a palavra de Deus, ela tem um propósito de restauração da nossa vida. Tem um propósito de implantação no nosso coração, um projeto especial. Não é assim? Veja só o 26 agora. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém pensa ou supõe ser um religioso, deixando de refrear a sua língua, porque a língua não fala aquilo de que o coração está cheio, então pela linguagem você pode identificar o coração, e dependendo da linguagem você pode estar enganando-se a si próprio, e a sua religião é vã, porque ela não procede de um coração transformado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Faz sentido para você? Faz, né? Então, falta ainda um versículo aí, né? 27, está lá. A religião pura e sem mácula para com os nosso Deus e Pai é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado da mundanidade do mundo. Então, o seu tesouro não vai ser um tesouro mau, vai ser um tesouro divino, porque você vai saber guardá-lo incontaminado, e assim você vai tirar do seu tesouro boas coisas, e com estas boas coisas você se manifestará no mundo, e a sua fala mostrará quem você é por dentro do seu coração. Portanto, para terminar aqui, vocês podem pensar assim: como é que eu posso avaliar a qualidade do conteúdo que está dentro do meu coração?
observando a sua fala, observando a quem você fala, como você fala, o conteúdo do que você fala, que propósito tem a sua fala, de que maneira a sua fala edifica ou de que maneira a sua fala desestrutura o mundo ao seu redor. De que maneira a sua fala constrói, de que maneira a sua fala promove o reino de Deus, de que maneira você abençoa as pessoas com a sua fala, ou de que maneira você prejudica as pessoas com a sua fala, ou de que maneira você empobrece o mundo com a sua fala, ou de que maneira você se torna indiferente aos outros e ao invés de falar o conteúdo divino, você se reserva ao direito da sua nulidade, ou da sua da condição de mudez, né? E você nem sequer usa a sua fala para expressão do seu coração. E quando fala, às vezes não é a palavra que Deus esperava de uma pessoa segundo o seu coração. Pense no que você fala dentro de casa, pense no que você fala com seus pais, pense o que você fala com seus filhos, pense o que você fala com seus funcionários, pense o que você fala com as pessoas no trânsito, pense a maneira como o conteúdo do seu coração se expressa. E tenha a certeza que Deus tem uma bênção de bem-aventurança para aqueles cujos corações estão cheios da sua graça, do seu poder e do seu cuidado, da sua palavra, cheios do seu Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito.